Gente querida do terror Nadna, quem nunca escutou? Cuidado com o que fala, pensa ou pede. Os anjos podem dizer amém. É um dito popular, consagrado e perpetuado pela sabedoria do povo em geral. Para muitos é só frase pronta sem nenhum sentido. Para esses eu peço, assistam o vídeo até o final e pensem a respeito. E aos que consideram uma verdade a ser considerada, assistam também. Terão mais argumentos para defender a sua tese. Senhor Romário, o meu nome é José Carlos. Eu sou irmão do João Carlos. Vou repetir porque essa informação é o que resume a história que eu vou lhe contar, uma infelicidade, uma experiência que vivi e jamais, mas jamais mesmo, desejaria ser o protagonista. Eu sou o José Carlos, irmão do João Carlos. Somos os dois únicos filhos do seu Pedro e da dona Ana. Uma família comum. O seu Pedro, meu pai, meu adorado pai, uma pessoa incrível, comerciante uma vida toda, mantinha sua lojinha de artigos esportivos no centro da nossa cidade essa que eu acredito não haver necessidade de eu citar para evitar identificação. A minha mãe, a dona Ana era aquele doce de mulher, sempre cuidando da casa, dos filhos, do marido, prestando atenção nos cadernos, na educação, enfim, ela era protetora da sua prole, uma grande mulher. Tínhamos tudo para vivermos bem, vivermos felizes. A loja do meu pai dava o suficiente para um bom padrão de vida numa cidade pequena que não precisa muito para ser chamado de rico. Sabe aquelas cidadezinhas de interior que funcionário do Banco do Brasil é altíssima sociedade? E quem constrói uma casa com uma fachada um pouquinho diferente num terreno maior, nossa senhora, é rei. E assim nós vivíamos. Só que, retrocedendo, eu sou o José Carlos, o filho mais velho do seu Pedro e de dona Ana. Eu vivia assim, embora fosse lá no início da minha existência nesse plano, eu era o rei. Meu Deus, o centro de atenção dos meus pais e dos meus avós. Porque tanto parte de pai e parte de mãe, eu era também o único neto. O universo girava em torno do reizinho aqui. Olha, se eu quisesse um brinquedo qualquer, fazer algo diferente, bastava dizer eu quero, que aquilo vinha assim. Na verdade, os meus avós me estragaram um monte. Bom, é esse o papel dos avós. Eu era o lindão. Eu era o filhinho do papai, o filhinho da mamãe, o netinho querido, coisinha bonitinha, coisa. Até quando eu cheguei naquela idade chata, sabe aquela idade chata? Que a criança já cresceu, não é mais bebê, mas continua falando do mesmo jeito e com as mesmas atitudes quando eu era criancinha, que aquele era bonitinho, parecendo um muguinho. Imagina eu que sempre fui grande, sempre fui forte. Era uma piada. Hoje eu sei. Só que de repente o meu reino caiu. Veio aquela notícia. Minha mãe estava grávida. Eu, ao completar 5 anos, teria um irmãozinho. Intruso, filho de uma puta. Eu não queria ninguém para dividir o que era meu, só meu.
A raiva que eu sentia da felicidade estampada no rosto da dona Ana, no seu Pedro, já planejando montar o uniforme, sabe aquele uniforme do time do coração, para o seu filho já vestir na maternidade, a mesma coisa que ele fez comigo. Ele ia fazer com aquilo que ainda nem tinha nascido. Aconteceu aí o primeiro fenômeno, a primeira mutação, metamorfose do que era normal para uma aberração sem definição. Eu mudei de time. Eu não queria mais usar a camisa daquele time, que era o time do meu pai, que era o time dos meus avós. Não. Eu passei a torcer pelo rival. E bati a pé, não quero mais essa camisa, não quero mais esse uniforme, não quero mais essa bandeira. Eu arranquei a bandeira do meu quarto que o meu pai tinha colocado. Não, eu sou torcedor do rival. Senhor Romário. Ao receber a notícia que chegaria aquilo na minha vida, o Galo perdeu um torcedor. Cruzeiro pode comemorar, eu estou chegando. Senhor Romário, parece uma bobagem, mas é simbólico. Eu lembro claramente daquilo. E olha, eu estou falando de 1995. 30 anos. Eu não sei, na época eu não tinha noção se aquilo era um ato de repúdio, se era uma revolta, se era um motim, se era guerra declarada, ou se aconteceu naturalmente que eu comecei a gostar mais do Cruzeiro, apesar da pressão atleticana em casa. Eu não sei dizer. Mas eu, que até então era um atleticano, mas assim, tipo, seguindo o que o meu pai e meus avós queriam, sem me preocupar muito, e me transformei num cruzeirense doente. Doente. Senhor Romário. E a barriga da minha mãe crescendo e eu não podendo fazer nada para evitar. Na minha casa tinha uma escada gigantesca assim, era uma casa bonita. Eu pensava, e se eu sem querer empurrar minha mãe escada abaixo, será que seria a solução? Até poderia ser. Mas também correria o risco de machucar a minha mãe. Eu não queria machucar a mamãe. Senhor Romário, eu estou falando de uma criança de 5 anos. Eu tinha 5 anos de idade. Mas a minha cabeça era de um adolescente ruim. Era aquele sentimento que aquela coisa ia nascer, eu não podia fazer nada e de repente nasceu. Nasceu e nasceu bonito, filha da mãe. Todo mundo, nossa, que coisa mais linda, mas que criança linda, que criança maravilhosa. Olha, puxou o pai, puxou a mãe, é igual ao avô e ao Eustáquio. Aí eu pensava, não, mas eles disseram que igual ao avô e ao Eustáquio era eu. Por que agora eu não sou mais? Eu não conseguia imaginar, não conseguia enxergar que o meu irmão era muito bonito, mas era igual a mim. A gente era muito parecido. Senhor Romário. Agora, o pior não parou por aí. A nossa casa era grande. E no andar de cima tinha uma suíte gigantesca e 2 quartos com um banheiro em comum. Só que tinha aquele quarto que era mais próximo do quarto da minha mãe e do meu pai e aquele que era mais distante. Lógico, quando eu nasci, quando eu era pequeno, eu fui colocado naquele quarto porque bastava chorar e eles iam lá. Quando meu irmão nasceu, eles, sem me consultar, me trocaram de quarto, me botaram no quarto mais distante. Seu Romário, o quarto que eu fui colocado era maior, mais bonito e mais arejado, só que ficava longe da suíte dos meus pais, mas eu não conseguia entender. Aquele quarto era meu. Por que eu tinha que sair
para aquele infeliz que recém chegou pudesse tomar posse. Eu resisti, eu chorei, eu gritei, e foi a primeira vez que meu pai perdeu a paciência comigo. E impôs a força dele, e eu troquei de quarto. Bom, o amor que eu sentia pelo meu pai já foi embora. E o pior é que a minha mãe concordava. Claro, qualquer ser humano concordaria. Era um bebê, eu era um mongoloide, eu sou pequenininho. Seu Romário, era apenas o início do meu calvário. Como era triste, todo mundo chegando em casa, passando por mim como se eu não existisse. Ai, que coisa mais querida, que coisa mais bonitinha, vem aqui com a vovó, ai, que cheirinho, ai, que vem com a vovó, ai, tiveram alguns momentos que eu lembro que eu ficava fazendo micagem, tentando chamar atenção. Mas ninguém dava a mínima para mim. Eu era o José Carlos, o mais velho, primogênito. E daí? Todo mundo só queria saber do João Carlos. Aquele karma que apareceu na minha vida, assim, de repente, do nada. Eu até pensava, poxa, por que não nasceu menina? Pelo menos eu ia continuar sendo o único filho, o único neto. Por que tinha que nascer homem? Por quê? Por que aquilo estava acontecendo comigo? Eu não conseguia entender, eu não conseguia aceitar. Aí o senhor pode dizer, pô, mas que bobagem, é coisa de criança, ciúme. Não, não é. É uma coisa muito maior. E mais uma vez a pausa para um pedido por ser fundamental para nós. Você é Nadina? Você gosta do conteúdo? Você se identifica? Concorda com aquilo que nós defendemos? Que o sobrenatural não se resume apenas a terror, sendo sim universos paralelos que existem e nós não conhecemos e precisamos conhecer para evoluirmos? Precisamos estudar, trabalhar, prestar atenção e caminhar, buscar as respostas de perguntas que ficam assim na nossa cabeça direto, mas sem nos, prendermos ou limitarmos a vara comum dos questionamentos. Não, aprender com gente igual a gente, assistindo, escutando e prestando atenção nas experiências vividas. Você concorda com a gente? Você é um Nadina? Ou se você está chegando agora, não tem a mínima noção do que é o canal, ainda terá que conhecer e ver se concorda, se vai se adaptar, mas mesmo assim, tanto faz, vocês não estão inscritos, então por favor, inscrevam-se. São 3 cliques fundamentais: inscrever-se, deixar o like e comentar, porque estarão registrando a presença aqui no canal. Agora tem também hypar, se puderem. Tem uma hypada por semana. Cada pessoa tem direito a hypar 3 vezes, né? Cara, nós não queremos que você fique hypando só para nós, mas dê atenção para nós. Que dizem que ajuda a impulsionar o canal. Nos ajude a crescer. E lógico, se acha que nós merecemos, envie-nos um Pix. QR Code está aqui na tela, como também está a chave, pode escolher o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. E se você faz parte do grupo que envia suas histórias via e-mail, o e-mail que está aqui na tela também, muito obrigado. É muito obrigado mesmo, porque você sabe que são as suas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Senhor Romário, a vida perdeu sentido. Os meus cadernos, que a minha mãe e meu pai viviam olhando, vendo se eu estava fazendo direitinho, tudo bem, eu estava no pré-primário, eu estava no jardim de infância da época, mas todo mundo, ficava ali, ninguém dava a mínima. Os meus desenhos, aqueles desenhos que eu fazia, aqueles rabiscos, que lindo, que maravilhoso, que a minha mãe tinha até um álbum, ficavam ali. Meu Deus do céu, eu virei um nada. E o pior, que se tivessem me isolado, mas me deixado em paz, tudo bem. Mas não, ainda, filho, vem cá, José Carlos, vem cá. Vem brincar com o teu irmãozinho, olha como é bonitinho. Olha que eu olhava para aquela coisa, dava vontade assim de... aquela mortadela, parecia uma mortadela, de tão gordo, horroroso. Aí uma vez uma tia minha disse, nossa, ele é igual a você quando tinha essa idade, eu quase matei ela, eu xinguei. Não, eu nunca fui tão feio assim.
É. Mas o que parece ruim vai piorando. O tempo piora. Eu fui crescendo e não tinha mais a minha liberdade. Eu tinha que cuidar daquela coisa. Olha, a minha mãe com o tempo voltou às suas atividades e era eu virar babá de um troço que eu não queria. E o que mais me irritava é que quando eu chegava, aquela coisa horrorosa dizia, sabe, ria pra mim. Aquilo gostava de mim, vê se pode. E assim a vida seguiu. A vida seguiu. Aí eu cheguei nos 12 anos e aquele estrume nos 7. Ele quebrava meus brinquedos, ele mexia nas minhas coisas, eu já estava crescendo, já tinha aquela coisa assim de pré-adolescente, minhas roupinhas, coisas, ele invadia meu quarto. E toda vez que eu ia reclamar, a história era a mesma, deixa de ser ridículo, seu marmanjo, ele é apenas uma criança. Eu já estava com 7 anos, estava naquela fase idiota que eu comentei, sabe? De achar ainda que era bebê, que era bonitinho e fazia aquelas macacadas, aquelas coisas ridículas. E eu tinha que aguentar. E ainda tinha que cuidar daquilo. Sem falar, quando ele me enchia o saco, eu dava uns berros, meus pais não queriam nem saber. Não importa a razão. Eu era mais velho, eu tinha que ter paciência. Ele entrou na escola, eu já estava, logicamente, bem mais adiantado. Se bem que eu segui estudando, mas sem nenhum tesão, porque, sabe... Pra mim, meu pai e minha mãe estavam um pouco ligando se eu ia pra escola, se eu não ia. Não, eles queriam só cuidar do João Carlos. O Juninho! Ai, o Juninho! O Juninho! Que raiva! Que raiva! Eu vivi até os 5 anos dali por diante. Eu virei um satélite orbitando em torno do Juninho. Não dava pra aguentar. Mas eu tinha que aguentar. Mas eu tinha uma alternativa. Se eu sofri, se eu passei raiva durante 7 anos, poxa, eu podia sim aguardar mais 5, 6. Aí eu faria vestibular, eu iria para a faculdade, eu iria embora daquele inferno e deixaria o filhote do capeta lá. Maravilha. Bom, eis aí a razão que eu não larguei os estudos. Eu sempre fui um excelente aluno. Que eu queria fazer, sabe, um bom 2º grau, na época científico, ginásio, para ter chance no vestibular. E eu estava pensando em seguir uma carreira tipo oceanógrafo para estudar baleias no Polo Norte, para ficar o mais longe possível daquela gente que não era mais a minha família, mas não por mim, porque eles me descartaram. Pois é, seu Romário, chegou a fase de namorar. A minha primeira namorada foi a Valéria. Nossa, eu estava todo empolgado, ela era muito bonitinha, muito legal. Eu estava com 16 para 17 anos, ela tinha seus 15. Eu fui o par dela no baile das debutantes, ali começou o namoro. Então eu levava ela em casa, apresentei para meus pais adoravam ela. E estava aquela peste do meu irmão, andando de um lado para o outro, já com 12 anos. E já um rapazinho. E estava se tornando um menino bonito. E a Valéria comentou um dia comigo, poxa, esse teu irmão vai ser um homem muito bonito, foi o suficiente para acabar o meu namoro. Como assim? A minha namorada sendo outra a dar atenção para aquela coisa? Não podia, não aceitava. E também botei na cabeça, não levo mais namorada minha para apresentar em casa. Não. Só que, embora eu estivesse no último ano, aquele encosto estava no mesmo colégio que eu. Era uma escola particular, muito boa. E eu era o responsável para cuidar dele. Aí eu lembro que um dia ele folgou com um moleque lá, maior, mais forte. E um moleque foi para cima dele e vieram me chamar. Vieram me chamar para proteger meu irmão. Eu cheguei, quando eu chego perto do pátio, eu vejo ele levando uns tapas. Cada tapa daquele... Nossa, eu dizia assim, bate mais, bate mais, bate mais. E o João Carlos tentava fugir, o cara segurava no braço, o cara era ruim, o cara era covarde. E batia. E eu, isso. Deixa roxo, quebra o nariz, estraga a cara dele. Ai. E o cara batendo. Mas daí eu percebi que alguns estavam estranhando que eu estava parado ali.
Aí eu tive que dar uma de irmão mais velho, né? Aí cheguei lá e, sabe, tirei o cara, empurrei, quando ele veio, eu dei um soco, o cara caiu. Só faltei chegar e dizer, cara, desculpa, mas eu não podia. Mas foi tão bom ver a cara daquele moleque afofada, pra eu aprender a deixar de ser folgado e mexer com os outros. Senhor. O senhor não tem noção. Talvez o senhor não esteja entendendo, ou quem assistir não vai entender essa coisa. Hoje, adulto, eu sei que, sabe, não tinha nada a ver. Cara. Mas na época existia, era grande. Era grande. Era muito grande. E aí eu passei no vestibular. Eu ia embora. Nossa. Aguentar aquele chiclete, sabe? Dizendo, não vou sentir falta de ti. Eu gosto muito de ti, essa casa vai ficar muito vazia, tá, né? Ele vai pro inferno. Eu fui pra faculdade. E o tal do João Carlos começou a se destacar no futebol. Aí eu lembro, eu já no segundo ano de faculdade, morando fora, tocando a minha vida, indo pra casa de vez em quando, sabe? Não tinha tesão de ir pra casa. Mas daí o meu pai liga eufórico. Aquele estrume tinha passado, sido aprovado numa peneira no Galo Mineiro. Senhor Romário, a festa, a felicidade do meu pai, sabe, era 99% maior da felicidade quando eu passei no vestibular. Tudo que eu fazia não era nada. Agora João Carlos jogar no Galo. Bom, o senhor não sabe o quão vazia foi a minha vida esportiva. Por isso que com o tempo eu não, sabe, nem sabia de futebol. Porque meu pai nunca foi comigo num jogo do Cruzeiro. Nunca. E outra, eu só ia com eles no dia de clássico. Mas muitas vezes eu deixei de ir porque eu tinha que sentar na torcida atleticana. Eu era cruzeirense, porra. Bom, pelo menos eu achava que era. Na verdade eu nunca fui nada. Eu era anti-João Carlos. Se ele gostasse de café com açúcar melado, eu gostava de café sem açúcar. Se ele gostasse do Atlético, eu gostava do Cruzeiro. Se ele gostasse de verde, eu gostava de amarelo. Se ele gostasse de mulher, não, também não vamos chegar nesses termos. Mas olha, eu acho que se eu descobrisse que faria meus pais sofrerem e prejudicaria o Juninho, eu acho que eu faria esse sacrifício. Nada contra quem é, mas pô, cada um. Seu Romário, foi triste. E quando meu pai ligou com aquela felicidade de dizer que o filho dele um dia entraria em campo para defender os profissionais do Atlético Mineiro, eu pirei. Eu estava no meu apartamento na capital. Um apartamento pequenininho que meu pai montou para mim, muito legal. Centralizado. Eu tinha o meu carrinho. Eu tinha uma vida boa na capital. Estava namorando. Estava feliz com a Priscila. Engraçado, né? A Priscila eu conheci na faculdade. E ela era prima de um grande amigo meu. E muitas vezes ela esteve na minha cidade e a gente nunca se viu. E até essa coincidência que nos aproximou, quando começamos a conversar, começamos a namorar e a coisa estava indo muito bem. Eu tinha combinado com a Priscila sair, porque olha, não tem cidade para a gente sair à noite como BH. Quem conhece sabe do que eu estou falando, viva Savassi. Mas eu do nada desmarquei, eu liguei para ela e disse, olha, hoje eu não vou sair. Cara, era uma sexta-feira. Mas o que houve? Eu não sei, eu não estou bem. Aí ela, quer que eu vá aí? Quer que eu fique contigo? Não sei se eu comi alguma coisa ruim, mas eu já passei no posto médico lá da faculdade, já estou medicado. Isso era apenas para eu descansar, eu vou descansar. Não, tá bom, então tu me liga, eu fui para casa. Fui para casa, eu estava derrubado. Eu estava. Olha, eu sempre fui um cara, isso eu puxei pela minha mãe nos educou, limpo, tem que estar limpo, e a casa arrumada. Pois eu passei aquele final de semana, não tomei banho. E a cozinha ficou uma pilha assim.
Aí era noite de domingo, naquela época do Fantástico, né? O domingo só terminava depois de assistir o Fantástico. Como a coisa muda, né? Hoje quase ninguém assiste aquilo, quase ninguém assiste televisão. As redes sociais tomaram conta. Mas eu deitei para assistir o Fantástico e dormi. Dormi dizendo: até quando esse encosto vai continuar estragando a minha vida? Aí passei por um sono. E era assim, outubro para novembro, estava calor, não estava assim, mas estava calor. Eu acordei com um frio. Eu não conseguia entender aquilo. Aí quando eu abri os olhos, estava mais na janela do meu quarto, assim, do lado de fora, tinha luz, tinha poste, aí no meu quarto nunca era, com a janela aberta não ficava escuro, nunca por causa da luz da rua. E eu, como adormeci, eu deixei a janela aberta, então tinha uma certa luminosidade, mas tinha uma neblina, e apareceu uma figura na minha frente, grande, escura, no meio de névoa, um olho vermelho, eu lembro do olho assim. Aí eu passei, sabe aquela coisa da paralisia do sono, do sonho, sei lá? Eu olhava aquilo, eu não conseguia gritar, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia nada. E aí aquela coisa perguntou: você realmente quer que há muito vem me pedindo? Eu ficava... Vou repetir. Você quer que o seu irmão saia da sua vida? Seu Mário, mesmo ali, em choque, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: seria bom demais. Só isso. Só isso. Eu apaguei, acordei depois assustado, já era 3 horas da manhã, o quarto normal, a luz vindo de fora. Aí eu acordei, sabe? Aí eu comecei a me sentir sujo, aquela coisa. Acordei. Não ia dormir mais, com certeza, aquilo foi grande demais pra mim. Eu digo, que sono bem filho da puta, que sonho estranho. Aí tomei um banho, aquele banho bem gelado, porque, repito, não estava frio. Aí arrumei a casa, limpei a cozinha, sentei na cama. Eu olhava no espelho e pensava: o que aconteceu? Aí deitei, adormeci, despertador tocou, faculdade. Quando volto para casa, recebo uma ligação. Era minha mãe. Minha mãe desesperada, dizendo que João Carlos havia acordado naquele domingo gritando de dor de cabeça. Aí ninguém sabia o que era. Chamaram a ambulância, que foi para o hospital. Estava no centro cirúrgico, uma cirurgia neurológica delicadíssima, com o risco de morte. Eu ouvi aquilo, minha mãe chorando, meu pai desesperado e coisa. Desliguei o telefone. Pensei: deve ser mais uma frescura do menino. Mas sim, não fiquei impactado. Foi quando a minha namorada me liga. Oi, tu tá em casa? Eu digo: tô. E aí, soube do teu irmão? Eu digo: mas o que está acontecendo? Espalharam, botaram no jornal? Não, é que a tua mãe tentava ligar pro teu celular, tu não atendia, ela ficou nervosa, ligava pra tua casa, aí acabou ligando pra mim. Aí eu falei: não, eles ligaram, mas disse que ele tá bem, que ele tá no hospital. Ela gritou: tu tá louco? Tá todo mundo desesperado, teu irmão tá correndo o risco de vida. Aí quando ela falou aquilo, eu digo: será? Sabe quando eu pensei? Aí caiu, assim, eu voltei na realidade e digo: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Será que eu estou em estágio letárgico? Aí eu falei para ela assim, para tentar meio que remediar a minha frieza. Eu digo: não, claro que eu estou sabendo, eu estou saindo, agora eu estou indo para lá. Ela: então passa aqui que eu quero ir também. Tá. Eu não achei nada de estranho assim, porque lógico, ela já tinha ido comigo na minha casa, ela já conhecia meus pais, enfim, ela tinha alguma ligação, já conhecia meu irmão também. E fomos. Foi uma viagem assim, mais ou menos 3 horas. Aí quando eu chego em casa, quando eu chego na rua da minha casa, eu vejo aquele movimento todo. Eu digo: ué,
será que aconteceu alguma coisa, uma grave coisa? Aí entrei, estavam meus tios, estavam meus avós lá. Eu digo, ó, minha avó veio, me abraçou, né? Meu avô estava chateado. Aí eu fiquei sabendo que a cirurgia ainda estava em andamento, mas que, pelos prognósticos, o João não sobreviveria, ou se sobrevivesse, as sequelas seriam terríveis. E eu ali, no meio daquela dor toda, aquele sofrimento, eu digo, senhor, mas eu não conseguia sentir. Eu não me abalava. Não vou dizer para o senhor que, graças a Deus, vamos ver livre. Não, mas estava frio. É como se dissesse, vamos cortar aquela árvore da rua ali. Nada contra a árvore, mas... E daí? O senhor Romário foi uma espera angustiante. Até o médico sair do centro cirúrgico e dar a notícia. João Carlos havia falecido. Bom, aí eu não preciso explicar para o senhor o que foi, né, no decorrer, os trâmites, o sofrimento, a família. Não tinha como. Afinal, era um rapaz, era um menino com a vida toda pela frente. Do nada se manifestou algo que já estava na cabeça dele há muito tempo. E quando se fez perceber, já era tarde demais. Aí eu preocupado com a minha mãe, com meu pai, coisa, aí meus tios cuidaram dos trâmites legais. Nós fomos pro velório, eu fui dirigindo, levei meus avós, aí meu pai foi no outro carro, coisa, subiu, e eu fiquei ali. Quando eu fiquei ali, eu fui o último a entrar na sala. Quando eu entro na sala, tá todo mundo ali, sabe, sentado ao lado do caixão, aquela tristeza toda, ninguém me dava os pêsames, mas aí eu olho assim, tá o caixão, bem centralizado, com aquelas velas, aquela coroa, aquela coisa toda. E ao lado do caixão, em pé, estava o meu irmão. Sabe, quando dá aquele impacto assim, eu olho para aquela figura na minha frente, em pé, e deitado no caixão, ele estava ali. Aí foi quando eu olhei nos olhos do meu irmão. Ele só disse para mim, por que, mano? Por que você fez isso comigo? Eu te amava tanto. Senhor Romário, eu desmoronei. Sabe aquele homem, numa capa de ódio, que cansou de chorar, de raiva, por se sentir desprezado, aquele homem que esqueceu como era chorar, que de repente viu ruir aquela parede que o cercava e despenca. Eu chorava. Senhor Romário, eu pensei que não existisse um sentimento maior do que a raiva que eu sentia pelo Juninho, mas existia o remorso do que eu fui capaz de fazer com o meu irmão. E eu não queria aceitar que eu me tornara uma coisa tão cretina, tão baixa, que eu gritava, eu não tive culpa, perdão, mano, eu não tive culpa, não fui eu, juro que não fui eu, eu não queria isso, não, perdão, meu irmão. Ninguém entendia nada. Bom, eu surtei. Eu não fui no enterro do meu irmão, porque eu fui hospitalizado, eu surtei. Era uma coisa forte demais, grande demais, meu Deus, eu não fiz isso, aquilo não existiu, eu não concordei, aquilo era um sonho, eu não concordei, aquilo era um sonho, não, eu não fiz. E eu acordei dizendo, não fiz, eu estava na cama do hospital, mas não cercado por médico, eu estava com aquela coisa que tinha aparecido naquela noite, que eu achava que tinha sido sonho. Ela olhava para mim e disse, missão cumprida, me deve essa. E aquele... sabe aquela coisa? Bom, senhor Romário, faculdade foi pro brejo. Minha vida foi pro brejo. Meu namoro foi pro brejo. Meu apartamento foi pro brejo. Eu virei uma ameba. Eu fui parar numa clínica psiquiátrica. Eu via sombras. Eu via aquela figura. Eu via meu irmão chorando, me pedindo ajuda. Os anos seguintes da minha vida foram um martírio.
Aí quando finalmente eu saí da clínica, eu continuei com idas rotineiras psiquiatra, eu continuei um tratamento, mas aquela coisa não saía da minha cabeça, aquela coisa não saía da minha cabeça, aquela coisa não saía da minha cabeça, e eu tinha sido culpado. O culpado pela morte do meu irmão. O meu irmão, que eu odiei uma vida toda e descobri que ele era a pessoa que eu mais amava na minha vida. Era o meu irmão, era o meu maninho. Como eu pude ser tão cego, como eu fui tão egoísta. O dia que eu entrei no quarto dele, vi as coisinhas dele, vi as anotações, vi registrado o quanto ele gostava de mim, o quanto queria ser igual a mim. Era o meu irmão. Eu fui capaz de autorizar a morte dele. Ah, não, foi um sonho, né? Mas eu não fiz nada para impedir. Eu desejei aquilo, sim, uma vida inteira. Eu não valia uma unha do meu irmão. Quem deveria ter ido no lugar dele era eu. Porque ele seria jogador do Galo, ele traria orgulho para a família, ele era um cara bom. Ele era um cara consciente, responsável, ele se cuidava, ele era bonito, ele era tudo que eu não conseguia ser, porque nada que eu fazia na minha vida, eu fazia com gosto. Eu fazia por fazer ou por outros objetivos. Eu era gelado. Mas quando eu estava assim, no fundo do poço, eu conheci a Simone. A Simone era uma menina maravilhosa, que foi morar lá perto de casa, que foi me visitar, que fez amizade com a minha mãe. E ela resolveu me ajudar. Eu não digo nem porque se interessou em mim, porque no estado que eu estava, ninguém se interessaria em mim. Mas um dia ela pediu autorização para minha mãe, para meu pai, para me levar num lugar, numa cidade próxima. Aí ela disse, olha, só quer acreditar, não acredite, mas se não fizer bem, mal não vai fazer. Lógico, a minha mãe concordou, nós fomos até lá. Eu fui. Aí quando eu cheguei naquele lugar, quando eu saí do carro, era uma casa grande, cheia de gente chegando, era tipo um galpão, tudo iluminado. E no caminho ali que eu ia passar estava aquela criatura. Aí eu fui chegando, aquela coisa chegou perto de mim e disse, não entre. Não entre. Você não pode nos trair, foi você que pediu nisso. A Simone me agarrou assim no braço, eu olhei para ela, o que foi? Não dê atenção a ele. Quando eu olhei, Simone, você está vendo? Não dê atenção a ele, vá caminhando. E ela ficou entre ele e eu, e o encarava. O encarava e dizia algumas palavras, alguma coisa estranha. Eu sentia que aquela criatura podia me impedir, mas por causa dela e de outros que estavam em torno, que viram o que aconteceu, ele não pôde fazer nada e eu entrei naquela porta. O engraçado é que quando eu entrei naquela porta, claro, estava iluminado, mas a luz que eu sentia ao entrar era infinitamente maior. Aí eu olhei para trás, eu vi aquela figura definhando e dizendo, não, sabe aquela coisa assim? Aí eu olhei para Simone, apareceu um anjo. Ela só disse, continue, meu filho. Vamos livrá-lo desse mal. Aí eu falei, Simone, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Que lugar é esse aqui? Quem é você, Simone? Ela falou, uma amiga. Uma amiga enviada pelo seu irmão para salvar a sua vida. Senhor Romário, eu sentei ali, nas cadeiras que tinha, eu senti uma paz tão grande. Senti uma paz tão grande, uma coisa tão gigantesca. Até o momento que eu fui chamado para falar com uma pessoa, com um mestre, com uma entidade, sei lá. Aí eu comecei a contar a minha história, ele só olhou para mim, filho, não sofra com as suas fantasias criadas. Você não foi o responsável pelo que aconteceu com o seu irmão. Cada um tem sua história.
E o João Carlos, o senhor sabe o nome do... O João Carlos, ele cumpriu a sua etapa aqui com méritos. E entendeu que a hora dele tinha chegado. Ele partiu em paz. Eu disse, não, ele não pode ter partido em paz, porque eu vi o meu irmão ao lado do caixão perguntando por que eu fiz aquilo. Que isso ele disse, meu filho, você viu o que eles queriam que você visse. Aí eu fiquei meio sem saber o que dizer. Tipo, eles? É, meu filho. Aqueles que você autorizou fazerem parte da sua vida, por alimentar dentro de você um ódio, uma energia negativa, que só poderia acabar em tragédia. Mas não para João Carlos, mas sim para você. Vá para casa. Siga a sua vida. Você não fez nada de errado com seu irmão. Tudo o que você fez em prejuízo a você mesmo. Você não é culpado de nada. É apenas vítima de suas fraquezas. Senhor Amar, eu saí. Fui caminhando, Simone me acompanhando. Aí a rua estava normal, claro, vazia, porque todo mundo estava lá dentro. Aí eu olhava em volta, não via nada de diferente. Aí entrei no carro, olhei para Simone e perguntei, que lugar é esse? É só um lugar de orações. Simone, vou repetir, quem é você? Por que você me disse que foi enviada por João Carlos? Ela olhou para mim, tá louco, menino? Fui enviado por ninguém, não. Eu te trouxe aqui porque eu frequento esse lugar, acho um local maravilhoso. Que se não fizer bem, mal não faz. E resolvi te trazer. E o pior é que eu vi a sinceridade nela. Aí mais uma vez eu lembrei do que tinha ouvido lá dentro. Eu escutei, eu vi aquilo que eu queria escutar e ver. Aí fui para casa. Fui para casa e no outro dia fui ao meu psiquiatra. E foi uma sessão diferente. Ele estava me liberando do tratamento. Eu digo, mas por que, doutor, me faz tão bem vir aqui? Ele disse, não, mas nós terminamos. O que nós podíamos fazer, o que a ciência nos permitia, nós terminamos. Então vai para casa, toca a tua vida, daqui 6 meses você volta. Mas não tem porquê você continuar vindo aqui periodicamente. Aí, de fato, eu fui para casa. Comecei a retomar a minha vida devagar. Todo aquele peso, toda aquela contradição, todos aqueles sentimentos desapareceram dentro de mim. Eu encontrava com Simone esporadicamente. Era agradecido a ela, mas não teve nada assim, uma relação mais chegada nem de amizade, porque afinal ela era bem mais velha que eu, tinha lá os compromissos com o marido dela. Mas até hoje eu me pergunto, o que realmente aconteceu? E se eu consegui me curar, porque claro que eu estava doente, mas graças à ciência, ou graças à proteção de seres de luz que me livraram de um remorso, de um sentimento destruidor, ou graças a tudo, ou graças a nada. A única coisa que ficou claro para mim é que a vida é muito complexa e que a gente tem que tomar cuidado, deve prestar muita atenção no que fala, pensa ou vê, porque nós somos aquilo que imaginamos ser e não há ninguém que possa fazer tão mal pra gente do que a gente mesmo. E é bom ter cautela. Porque estejam onde estiverem, se é que existem, os anjos podem dizer amém.